Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3. Amados, a palavra de Deus diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A Bíblia diz o seguinte, vamos recordar aqui, ele diz aqui no livro de Hebreus, que os mundos foram criados. E quais são esses mundos? A palavra diz em mundos, em algumas traduções mais perto do original, chega a falar de dimensões. Por que ele está falando que pela fé os mundos foram criados? Não, porque não há somente o mundo que nós vivemos. Aqui, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Não há somente um mundo que você vê, mas há um mundo espiritual. Há o ambiente físico e o ambiente espiritual. Existem dois ambientes e eles andam em paralelo. Eles são, que a gente pode dizer, caminham juntos em mesma direção. Ou você caminha dentro de um que é somente físico, ou você caminha num ambiente de fé. O que Deus preparou para a igreja dele, o que Deus preparou para nós é que nós caminhássemos nos dois. E a gente entendeu que a fé é o firme fundamento de algo que a gente não vê, mas que a gente espera. E a fé, ela é a chave, a fé é a porta que abre para você entrar no mundo espiritual. Essa é a linguagem de Deus. Não tem uma outra linguagem em que você consiga utilizar para que você possa andar no mundo espiritual. Para que você possa ir adquirir a sua promessa, a promessa que Deus tem para a sua vida, você só consegue chegar lá se for por fé. Deus tem muitas promessas para nós, muitas grandes promessas para cada um de nós, grandes coisas para os homens, curas, restaurações, bênçãos, favores. Deus tem coisas extraordinárias, segundo o texto. Mas como eu faço para eu andar nesse ambiente, como eu faço para receber essas coisas? A porta é a fé, a chave é a fé. É importante a gente perceber que nós, como seres humanos, porém filhos de Deus, adotados, chamados e caminhantes em cima de uma palavra genuína e verdadeira, nós precisamos saber andar nos dois mundos. E uma das grandes artimanhas do inimigo é fazer com que você veja só o físico. Ele só mostra para você um ambiente natural. Ele só mostra para você aquilo que você vê. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, ainda que o seu homem exterior se corrompa, aqui comigo, o interior se renova de dia em dia. Por que o homem interior ele se renova de dia em dia? Porque o homem interior ele não está sujeito ao mundo exterior. Ele é confiante em quem ele é. Para isso você precisa entender que você é um ser tripartido, como a gente já falou aqui também. E o que é um ser tripartido, pastor? Um ser tripartido é um ser que tem corpo, alma e espírito. E é muito comum para nós a gente pensar assim, que eu sou um corpo, que tem uma alma, que tem um espírito. Não. Nós somos um espírito. Grave bem isso, irmão. Você não é o que você vê. Você não é o que você olha no espelho. Você não é o que você percebe. Você não é isso aqui. Você não é carne. Você é um espírito que tem uma alma. E a sua alma contém emoções, sentimentos e que habita num corpo. Então nós somos seres espirituais. Como seres espirituais, Deus preparou isso para que eu e você pudéssemos caminhar no mundo físico e no mundo espiritual. Livro de Romanos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus fala conosco através do nosso espírito. O Espírito do Santo de Deus fala ao nosso espírito. Nosso espírito ouve a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós comunicamos ela à nossa alma. E se a sua alma está curada, se a sua alma está saudável, se a sua alma está justificada e presa na palavra de Deus, a sua alma dá vazão à palavra de Deus. E o seu corpo, que é a última ponta, irmão,
A última ponta desse processo é o seu corpo. O seu corpo vira para obedecer o que sua alma diz e que o Espírito diz. Esse processo de estar os três alinhados e olhando para cima chama santificação. Grandes homens de Deus conseguiram enxergar coisas que homens naturais não viam. Nós falamos de Elias, né? Domingo passado, domingo retrasado. Elias, quando o rei da Síria ficou sabendo que era ele que contava tudo o que ia acontecer, porque Deus falava para ele, olha, fala para Israel não ir por esse lugar, porque esse lugar lá tem uma armadilha. O rei da Síria ficou nervoso com ele e falou assim, olha, quem é que está nos entregando? É Elias. Onde ele está? Descobre onde ele está. Manda o exército para matar ele. E o exército vai para matar Elias. E chegando lá, cerca Elias numa noite. Quando nasce pela manhã, o moço de Elias sai. Ele olha um exército e fala para Elias, Elias, tem um exército para nos matar aí. Tem um exército para acabar conosco. Aí Elias fala, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Por que ele diz isso? Porque ele conseguia ver o mundo espiritual. Quando você conseguir ver o mundo espiritual, quando você conseguir ver o ambiente de fé, você não vai dar vazão ao que você está vendo no mundo natural. Só tem condições de andar sobre coisas sobrenaturais quem consegue ver o sobrenatural, mesmo que o sobrenatural não esteja diante dele. Porque essas coisas acontecem dentro de nós. É aqui dentro. A confiança é tão grande de Elias que ele fala, eu sei que Deus está me guardando. E ele pede para Deus, Senhor, abre os olhos do meu moço, para ele poder ver o que eu estou vendo. E eu fico imaginando o moço dele abrindo os olhos e contemplando toda a guarda celestial, toda a guarda do Senhor, todos os anjos, todos os carros, cavalos, toda a preparação ali. Ele olha para quem está do lado dele, olha o exército inimigo, a confiança dele deve ter ficado muito aumentada. Nós precisamos compreender que para você andar num ambiente de fé, você vai precisar enxergar o mundo espiritual, não com os olhos da carne. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente aqui. E seguindo no livro de Hebreus, interessante que a palavra, ele fala, né? Ele fala o seguinte, que pela fé, Abel ofereceu um maior sacrifício do que Caim. Até para a gente poder ofertar, a gente precisa ter fé. Porque se você não tem fé que o seu recurso ele é usado para a obra de Deus, você não oferta. A gente fala muito sobre redenção aqui, a gente fala muito sobre entender que eu fui redimido, e pela minha redenção, tudo que é meu é do Senhor, então eu compartilho, eu dou 10, dou 11, dou aquilo que Deus me pede. Mas precisa ter fé, você precisa crer naquilo que você está envolvido. No verso 5, ele fala de Enoque. Enoque foi transladado, ele não experimentou a morte. Por que ele não experimentou a morte? Porque Deus se agradou tanto dele e falou, você não vai viver a dor da morte. Porque é muito ruim você ter uma experiência de morte. É você não saber o que estar ali à frente. Mas esse homem agradou tanto ao Senhor, e a Bíblia diz que foi pela fé que Enoque foi transladado, Deus o arrebatou. Aí no verso 6 tem um versículo que a gente mais comenta, e às vezes é importante pontuar ele, que ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Amados, às vezes a gente tenta agradar a Deus de tantas formas. Às vezes a gente tenta agradar a Deus com a nossa obediência. Obediência não é agradar a Deus, é agradar a Deus. Às vezes a gente acha que a gente faz alguma coisa para o Senhor e a gente está agradando ao Senhor. Não, irmão, isso é nossa obrigação. Nós somos filhos do Senhor, nós temos que realmente fazer tudo aquilo que você já faz e melhorar a nossa performance, porque somos comprados. Deus pagou um preço por nós. Mas o grande segredo para que eu e você possamos agradar ao Senhor é justamente ter fé. Porque quando você consegue crer naquilo que você não vê, você está dizendo para Deus, eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor está aí. Eu sei. Eu percebo isso, eu sinto isso.
E o mundo de hoje, irmão, deixa o Espírito Santo ministrar. As pessoas hoje, elas estão muito mais preocupadas com aquilo que elas estão sentindo e vendo, do que a certeza que tem que existir dentro delas. A confiança está muito mais nas emoções do que realmente na palavra de Deus. A convicção humana hoje, ela está muito perto de cair a ribanceira, porque se eu sinto, foi bom. Se eu não sinto, não foi bom. Se eu tenho uma percepção de, meu Deus, estou motivado. Aliás, a motivação hoje está em alta. Estou motivado. Se você está motivado, então você está feliz. Mas isso não é evangelho. Isso não é a palavra. Ainda que nós não tenhamos nenhum tipo de arrepio no culto, nenhum tipo de som, luz, efeitos sonoros ou qualquer outra coisa, a razão de nós estarmos aqui é o Senhor. O motivo da gente andar junto é por escolha, não é por aquilo que eu vejo, não é por aquilo que eu acho, não é por aquilo que eu penso, é por aquilo que eu creio. E quando a gente não fundamenta a nossa fé na palavra, irmão, você fica suscetível ao mundo. Porque aí o mundo, ele tem o poder de pegar você, levar você para um lugar, levar você para outro, levar você para um ambiente. E as pessoas buscam isso. As pessoas buscam sensações. Não é? Vai chegando o final de semana, quem trabalha a semana inteira está em busca de uma sensação. Eu quero perceber tal coisa numa balada, eu quero perceber tal coisa num lugar, eu quero perceber tal coisa num lugar gospel, eu quero sentir, eu estou sentindo tanta coisa. Mas às vezes você não está dentro do contexto. Porque o contexto da palavra de Deus é genuinamente a fé. Esse é um ambiente. É quando parece que nada está acontecendo e você continua firme, porque eu sei, aqui, eu sei em quem tenho crido. O homem exterior recebendo paulada e o interior falando, eu continuo me renovando de dia em dia, eu continuo perseverando nessa palavra. Nós fomos chamados para algo mais profundo. Nós fomos chamados para poder cumprir um propósito dentro de um contexto diferente. A Bíblia segue dizendo assim que aqueles que vivem por fé, no verso 7, fala de Noé. Noé foi avisado divinamente. Deus falou com ele, olha, vai chover. Nunca havia chovido. Ele precisou crer. Eu e você precisamos crer. Tem coisas que a gente às vezes duvida. Tem coisas que a gente coloca em xeque e deixa de experimentar o sobrenatural. Abraão, no verso 8, Abraão também creu. Deus falou para ele assim, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quem é que sai a esmo, esperando no meio do caminho ser guiado por Deus? Você vai entrar aqui, você vai fazer isso, você vai ser assim, eu tenho uma promessa para você. A única coisa, irmão, que Abraão tinha era uma promessa. E olha que é uma das promessas mais difíceis, porque a Bíblia diz que o corpo dele estava amortecido. E de Sara também, o ventre de Sara estava amortecido. E o que Deus fez? Deus colocou libido nos dois. Desejo. Ele não questionou. Foi pai de nações, e nações, e nações, e nações. Eu quero que você compreenda algo, que tudo que é gerado em fé não é feito daquilo que é aparente. Nós olhamos para queremos crer, aquela síndrome do Tomé, mas Deus espera que você creia sem você ver. Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Nós precisamos ter em nossos corações o sobrenatural. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus mover as nossas vidas para que a gente possa caminhar em ambientes sobrenaturais.
Nós precisamos caminhar em cima dessas questões. Nós precisamos deixar que a glória de Deus seja manifestada em nossas vidas de uma maneira genuína e absoluta, sem que a gente venha a temer diante de todas as circunstâncias. Sabe uma coisa interessante? Está no livro de Mateus. Vamos abrir lá. Mateus 11. Perdão, Mateus 14. Mateus 14. O verso 28. Diz assim o texto, Mateus 14, verso 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo em cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amados, Pedro fala: Senhor, eu sei que o Senhor está andando no sobrenatural, naquilo que é visível para mim. Manda-me ir ter contigo então. E Jesus fala: vem andar no mundo sobrenatural. Vem andar num ambiente que não é seu ambiente, mas que é possível você andar. E aí Pedro desce e ele começa a caminhar, né? E ele começa a ter uma experiência espiritual na vida dele, no ambiente físico, só que andando no espiritual. Porque ele estava contemplando Jesus logo à frente dele. Sabe, e chega um momento na vida dele ali, naquele momento de vida, que ele olha para o mar, ele olha para as circunstâncias e ele começa a afundar, e Deus vem e o resgata. E Deus fala assim: homem, por que você duvidou? Por que você teve medo? Você estava caminhando, você estava andando sobre coisas sobrenatural, de uma maneira sobrenatural, em cima de coisas naturais, que para muitos é o impossível. Mas Deus tinha algo para poder fazer ali naquele momento, só que ele temeu. E o medo, irmão, e esse é um dos pontos que eu quero trabalhar aqui hoje, que o medo, ele produz tormento, e o medo pressupõe castigo. E às vezes nós estamos deixando os medos, os nossos medos, alguns medos, tomarem conta de nós, e não deixar você experimentar o sobrenatural. Não deixar você viver em ambiente de milagre, em ambiente extraordinário. De você poder contemplar e dar um testemunho, como a Roberta deu domingo passado aqui, falando: meu pai se curou de um câncer. Fechou a ferida. O médico falou: não tem jeito, é a cirurgia. Ela creu. Você pode crer? A nossa grande questão é que às vezes nós estamos com medo. E muitos de nós temos medo de solidão. Medo de ficar sozinho. Para não ficar sozinho, a gente aceita o que tem. Às vezes a gente aceita andar numa turma que não é a melhor turma, mas para você não ficar de fora, eu vou ficar com essa turma. Às vezes você aceita uma relação, mesmo que ela não seja tão boa, mas é porque você não quer ficar sozinho. E aí você aceita essa relação. Alguns têm medo do fracasso. Medo de dar errado. Medo de alguém falar: olha, deu errado, você fracassou. E por causa do medo do fracasso, as pessoas às vezes não fazem o que tem que ser feito. Não tomam decisões, não fazem escolhas. E aí o inimigo também vem, e alguns têm medo da rejeição. Será que eu vou ser aceito? Será que eu não vou ser aceito? Né? Essa é a crise da adolescência. Mas isso não passa só com os nossos adolescentes, não. Isso passa com todos nós aqui também. Existe uma crise, um medo. Medo de ser rejeitado. Medo de sucesso. Alguns têm medo quando a coisa começa a crescer, ficar grande. Não, eu não sou merecedor, não sou merecedor. Sabe quando vem aquela sensação de que você vai viver um extraordinário, que você fala: puxa, que coisa boa! Aí de repente você fala: não, eu não mereço isso.
Porque é mais fácil você viver num ambiente físico do que você viver num ambiente sobrenatural. Mas o ambiente que Deus preparou para você é o espiritual. E eu quero que você pense bem hoje a respeito de qualquer medo que você venha tendo. E às vezes tem pessoas que têm medo de ser julgado. Eu por muito tempo tive medo de ser julgado. Como as pessoas vão nos julgar? Medo de falar em público. Como é que será que me julgam? Pois certamente me julgam. Tem que passar por um processo de cura com o Senhor, para que Deus fale assim. E nós vamos falar isso no final. Não é o que as pessoas pensam de você que importa. É o que Deus está pensando de você. É como Deus está olhando para você e falando: o que eu penso é o que realmente importa. Pare para pensar. Pense bem se há algum tormento na sua vida que impede você de andar no sobrenatural. Porque às vezes você começa na caminhada e aí o milagre começa a acontecer, coisas novas começam a acontecer e você se retrai. E você olha, não, eu não posso. Eu não posso. Às vezes disseram para você que você é limitado, você não estudou, você não fala direito, você não explica direito, você não pensa direito, seu raciocínio é diferente. Mas um dos talentos que você tem foi dado por Deus para a arte, para a pintura. Deus tem um talento para você. Ele deu isso para você. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Deus quer que você viva na dimensão da fé, irmão. Deus não quer que você viva na dimensão terrena. O único que quer que você viva na dimensão terrena é o diabo. E o diabo quer que você viva a sua vida baseada em emoções e sentimentos. Porque é onde ele aprisiona você. O único jeito dele falar para você, dele dizer para você assim que você não pode, é ele prender você num ambiente físico. É ele prender você nas sensações. E para pensar quantas sensações não passam no seu coração durante todo o seu dia, durante toda a sua semana. E nós somos um poço de emoções, sim ou não? Somos um poço de sensações, de sentimentos, ora feliz, ora triste, ora zangado, ora achando que tudo vai bem, ora achando que tudo vai mal. E às vezes a gente fala, fui injustiçado. E o tempo todo você está ali baseando a sua vida nos sentimentos e o inimigo prende você no mundo físico. Porque ele sabe que se você der vazão para aquilo que é a palavra de Deus, você sai desse ambiente aqui. Você sai, não tem como, irmão. Não tem como você ficar preso ao mundo físico se você andar em cima da palavra de Deus. Agora, às vezes, uma coisinha no seu passado é o suficiente para o inimigo dizer para você: você não. E você acreditou nisso até hoje. Para você andar num ambiente de fé, você precisa entender que Deus não vê assim. Livro de 1 Reis, olha só que interessante. 1 Reis 18. Verso 41. Chegou? Bora lá. Está ali, ó. 1 Reis 18, o verso 41 disse assim: já não chovia há 3 anos. Havia uma sequidão imensa, os poços praticamente secos, tudo estava escasso. Mas havia uma sensação daquilo que lá no começo do capítulo, quando Deus fala para Elias, eu vou mandar a chuva, e Elias tinha aquela informação. Só que naquele momento, o estado ele era de pânico, desértico. Não havia sequer nem promessa, humanamente falando, daquilo que poderia acontecer.
Mas ele diz uma coisa que me chamou muita atenção, ele diz assim: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. No verso 42 ele diz assim: Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Amados, quando ele diz assim, há um grande ruído de chuva, essa chuva não era real ainda. Aonde estava acontecendo essa chuva, irmão? Aonde? Ele ouvia o ruído da chuva já dentro dele. É dentro. A convicção já estava pronta dentro dele, porque ele tinha uma promessa. Deus falou: vai chover, confia. Vai lá, fala para Acabe. E ele fala para Acabe assim: Acabe, come e bebe, se prepara, porque Deus vai mandar uma chuva. Há um ruído de chuva já acontecendo, só que dentro dele só. Ninguém via. Isso diz para nós que é o ambiente que ele vivia. Eu e você podemos viver dentro de um ambiente de sequidão, mas dentro de nós, essa chuva tem que estar acontecendo. O ruído dessa chuva, ela tem que ser latente em nós. Você precisa confiar numa promessa. E a palavra de Deus, ela é recheada de promessas para a sua vida e para a sua família, para a sua história. Agora, pare para pensar, se isso não é verdade ainda dentro de você, se isso não é real ainda dentro de você, como você acha que você vai viver o extraordinário na sua vida? Você sempre vai viver o limitado, porque o inimigo sempre aprisiona você e fala: olha a vida que você tem, você acha mesmo que você vai viver algo sobrenatural? Ele teve uma artimanha com Eva lá no jardim, que ele disse o seguinte para Eva: vê o fruto, como ele é bom. Aí Eva olhou o fruto e desejou. Ele sempre vai trabalhar conosco baseado naquilo que nós estamos vendo. E esse é o grande engano. Essa é a grande mentira do maligno. De que aquilo que você vê é aquilo que é real. Aquilo que você vê, irmão, é aquilo que está do lado de fora, no mundo exterior. Mas isso não é aquilo que está dentro de você. O que está dentro de você é o barulho de chuva. Agora a gente tira uma outra lição desse texto, porque ele fala para o moço dele assim: olha, vamos subir, Acabe, sobe, come. Ele vai para o cume e ele ora. A Bíblia diz que ele se ajoelha, coloca a cabeça e fala: ora. Manda o moço dele vai ver. O moço dele vai lá olhar, volta e diz: não tem nenhuma nuvem para o lado do mar. Aí ele fala: volte lá 7 vezes. E o moço vai lá a primeira, ó, segunda, ó, a terceira, ó. Não era uma promessa? A chuva não estava dentro dele já? O que isso diz para nós? Se você não tiver a paciência de confiar naquilo que Deus falou para você, irmão, você não vai viver o extraordinário. Virou tema de música, né? Virou tema de música. Porque quando o moço dele volta e fala: Elias, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala, para ele foi o suficiente. Ele poderia até ter continuado: não, vamos orar porque vai precisar vir mais que uma chuva. Não, foi o suficiente. A Bíblia diz assim, que ele desce. Ele desce, no verso 45, e fala assim, e diz assim o texto: e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Algumas coisas nas nossas vidas podem parecer pequenas, podem parecer poucas, mas é o início de um grande milagre. Às vezes você não dá valor para as coisas que são mais naturais na sua vida. Às vezes você não dá valor para algo que você parece: isso é tão pouco. Mas é o início de algo sobrenatural. Eu lembro quando eu comecei a pregar, eu tinha um desejo de pregar, mas
muito tímido para falar, papapá, valente para umas coisas, temeroso para outras. O primeiro lugar que eu fui pregar foi num lugar, eu esqueci o nome, não é uma... Era uma pensão, tipo uma pensão, um lugar lá na Senador Feijó, em Santos, onde tinha várias casinhas, e morava um irmão lá, e o evangelista falou, você quer ir lá dar uma palavra? Eu nunca tinha falado para nada para ninguém. Prepara um assunto aí, Ricardo, e vamos lá. E eu preparei o melhor texto que eu podia preparar. E eu fui lá pregar aquele lugar. E eu lembro como se fosse hoje, eu entrando, subindo, várias pessoas, entramos num quarto, onde era quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo. Eu abri a Bíblia ali para poder falar, para poder compartilhar com aquele irmão a palavra do Senhor. Para quem sonhava em um dia estar à frente de uma igreja, se tornar pastor, pode parecer pouco. Mas é os pequenos começos que fazem de você grande. Quando você estiver grande, já foi. As pequenas coisas que você tem no seu dia a dia, isso transforma você. Agora é importante que eu e você, que você saiba muito bem quem você é. Se você não souber quem você é, irmão, você vai estar sempre em crise, né? E lá no livro de Números 13:33, Deus mandou 12 homens espiar uma terra. E esses homens foram espiar a terra, e a promessa estava sobre os 12. E quando eles retornam, eles falam o seguinte, que 10 dizem não. Lá é uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa, é uma terra onde tem de tudo, mas lá tem gigantes, lá tem grandes homens, tem grandes coisas, mas não é para nós, aquele lugar não é para nós. Eu queria que você abrisse no livro de Números, eu quero ler uma coisa para você aqui, Números 13. Olha aqueles homens, o que eles disseram. Ou então presta atenção ali. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Olha só, eles estão ali dizendo, nós éramos como gafanhotos diante daqueles grandes homens. E para eles, nós éramos como gafanhotos também. É como eles se viam, só que os gigantes não viram ele, porque se os gigantes tivessem visto eles, eles seriam exterminados. Mas é como eles se sentem. E isso é determinante, porque se você não sabe quem você é, você nunca vai experimentar um milagre. E eles se viam como gafanhotos. Josué e Caleb falam, não, o Senhor nos entregou aquela terra, aquilo é nosso, é herança. Sabe, amados, às vezes nós colocamos em nossas vidas alguns óculos de limitação, óculos que limitam você enxergar, óculos de comiseração, de autopiedade, óculos que limitam para onde você tem que ir, óculos do medo. E aí, se você está com o seu coração cheio de medo, qualquer novidade na sua vida, você olha, estou com medo. Estou com receio. E Deus está falando para aqueles homens que eles olhavam como gafanhotos e se sentiam gafanhotos. Sabe, irmão, a crise hoje se você não sabe quem você é em Cristo, como é que você acha que você vai alcançar alguma coisa? Você sempre vai estar dependente de algo que alguém vai dar para você e você nunca vai experimentar o sobrenatural por aquilo que você construiu. Depende de quem canta bem, depende de quem prega bem, depende da placa da igreja, depende de um monte de coisa, menos daquilo de quem Deus é. O Espírito Santo está dizendo para você, sai da tua terra, da tua parentela, para ir experimentar o que eu tenho na sua vida. Tira os óculos que limitam você de enxergar o sobrenatural. Tira os óculos. Coloca os óculos da fé. Josué e Caleb, eles não viam aqueles homens como homens grandes demais para eles. Não, o Senhor certamente vai nos entregar todos eles. Eles é nosso. Aquele lugar é nosso.
É promessa de Deus. E Deus tem uma promessa para cada um de nós. Te pergunto, onde você tem posto a sua fé? No limitado ou no ilimitado? Sabe, um ser com tanto potencial. Eu ouvi uma história de uma pessoa que dizia que na África eles pegam um elefante pequenininho e pegam uma estaca, batem bem fundo, não precisa ser muito grande, amarram ele com uma corda, e ele fica ali tentando sair, ele é pequenininho, e ele não tem força para sair daquilo, e ele vai crescendo, crescendo, até que ele pode derrubar homens e mais homens, e lugares e mais lugares, mas ele aprendeu que aquela estaca é mais forte do que ele, e aí ele não se mexe, está preso. Sabe, alguém com muito potencial como você, preso por uma estaca frágil, que pode ser rompida se você passar a crer na palavra. Se você passar a crer no sobrenatural. Livro de Provérbios 27, verso 19, diz assim uma coisa interessante, que o reflexo do rosto, acho que está aqui, ó. Como na água, o rosto corresponde ao rosto. Assim, o coração do homem ao homem. Tudo que você vê é o que você é. Tudo que você vê com seu coração, é o que é também. Do mesmo jeito que você crê, é aquilo que você vive. Se não está bom, se você acha que você pode viver coisas melhores, extraordinárias, coisas sobrenaturais, muda seu coração. A Bíblia diz assim que do coração procede todas as saídas. A Bíblia diz que daqui as coisas podem ser transformadas. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você fala? Sabe, irmão, se você quer contaminar um rio, como é que você faz? Vai lá na fonte, joga o veneno na fonte, você contamina todo ele. E é isso que às vezes o inimigo faz na sua vida. Não é o turbilhão que você vive, mas são as fontes que estão estragadas. Então, às vezes, uma coisa que você decide confiar na promessa, muda tudo. Tudo. Porque se pela fonte se contamina o todo, é pela fonte que se transforma o todo. Pense bem, se você não anda muito com medo de experimentar coisas sobrenaturais, de você viver milagre, de você viver situações que você jamais imaginava capaz de poder sobreviver. E Deus está falando para você, não, você pode. Eu te criei assim, eu te criei com poder. Não é a estaca que te segura. A estaca é aquilo que o inimigo colocou em você para dizer para você, você não. Você não. E todo dia ele lembra isso para você, sim ou não, irmão? Todo dia. Todo dia o inimigo lembra. Eu gosto de Josué e Caleb porque eles tinham uma visão clara sobre promessa. Todos tinham uma promessa, mas a visão deles era aguçada. E não adianta você conhecer a palavra, irmão, se você não a pratica. Porque aí é só texto. É só autoajuda. Mais nada. E a Bíblia, ele é, sim, dizendo, concordando ou não, a Bíblia ele é um livro de autoajuda. Que ajuda você a entender quem você é e você viver a transformação em Cristo. De você viver e experimentar coisas que você jamais poderia experimentar humanamente falando. Tiago 1:23. Vê se ele colocou aqui. Tiago 1:23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. É o homem que olha para o espelho e só vê o que está vendo ali, não consegue enxergar mais nada. Agora eu recomendo a você que quando você olhar para o espelho, você diga para você mesmo, sou um ser espiritual. Sou um ser espiritual. Eu sou um ser sobrenatural.
Eu sou um ser de capacidade ilimitada no Senhor. Eu sou um chamado e escolhido por Deus. Chamado e escolhido para viver o extraordinário, o sobrenatural, para eu colocar a planta dos meus pés e eu ver o que realmente está importando. A palavra de Deus, irmão, ela sempre vai revelar quem você é. A palavra de Deus sempre vai dizer para você, você é isso. Não é o que as pessoas dizem. Andar num ambiente de fé, aqui, encerrando, os irmãos podem subir do louvor. Andar num ambiente de fé é saber que o mundo que você vive não determina quem você é. Ele pode estar dizendo algo de você nesse momento, mas ele não diz o seu futuro. O seu futuro é o Senhor. Aleluia! Se você está cansado e às vezes está batendo na mesma tecla há anos, dizendo toda vez a mesma coisa, e você não está, é porque você ainda não creu naquilo que Deus está falando a seu respeito. Você é um ser espiritual. Você não é comum, você é filho. Você não é conhecido, você não é amigo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você souber quem você é em Cristo, isso vai te levar muito longe. Entenda que você deve andar sobre as águas. Pedro, quando volta para o barco, ele volta sobre as águas. E interessante que ele anda no sobrenatural. Ele anda no sobrenatural e o mar continua revolto. A Bíblia diz assim que quando ele entra para a segurança, o mar se acalma. Há momentos nas nossas vidas em que as coisas estão nebulosas, estão agitadas, estão nervosas. Mas é a hora de você experimentar o sobrenatural. É nesse momento em que você vê as coisas sobrenaturais acontecendo, mas muitos de nós estamos presos às vezes no deserto e falando, eu não aguento mais isso, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo, eu estou cansado, enjoei, cansei, não dá, limitado. E é onde justamente o milagre acontece, é justamente onde você anda e caminha em fé, no sobrenatural, experimentando aquilo que você talvez jamais conseguiria experimentar. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa o Espírito Santo trazer a revelação realmente daquilo que tem brecado você, para que você possa se livrar desses medos e experimentar algo sobrenatural. Que a sua declaração, nós vamos falar mais sobre isso um pouco mais à frente, dentro desse contexto de fé, aquilo que eu falo, é aquilo que eu creio. Se a sua palavra é de murmuração, é de reclamação, você não caminha, não tem como caminhar. Não tem como você viver o extraordinário sendo limitado nas suas palavras, dizendo, isso, aquilo. Deus tem para você algo grande, sobrenatural, para você testemunhar, para você dizer, só Deus poderia fazer isso. E isso vai passar pela sua fé. Se você não ajustar, como você vai viver o extraordinário? Não tenha medo, irmão. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. Todo medo. Perfeito amor lança fora todo o medo. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.